Um fazendeiro milionário apostou uma fortuna que ninguém montaria sua mula brava, até um garoto surpreender. O sol nascia por trás das montanhas, iluminando as vastas planícies de uma das maiores fazendas do interior. O canto distante dos galos misturava-se ao mugido do gado, mas naquela manhã a calmaria tinha sabor de desafio, porque o anúncio se espalhava feito pólvora. O coronel inteiro pagaria uma fortuna para quem conseguisse montar a mula brava. Sim, a mula brava, o animal mais temido do sertão, forte, arisco, com olhos que queimavam de raiva. Nenhum peão ousava chegar perto dela sem sentir o gosto do chão. Segundos depois, muitos já tinham tentado e todos caíram vergonhosamente. A aposta do coronel era simples. Quem conseguisse damar a mula levaria R$ 50. Zero em dinheiro vivo. Os homens se reuniam nos botecos, riam, zombavam, mas no fundo sabiam, não passava de uma armadilha. Anteiro, o fazendeiro milionário, adorava provar que ninguém era páreo para seus caprichos. De terno engomado, botas reluzentes e um sorriso carregado de arrogância, ele olhava para os trabalhadores com desdém. Aposte. Minha palavra, ninguém, absolutamente ninguém, vai conseguir montar essa mula, proclamava, levantando um copo de uísque enquanto seus amigos riam ao redor. Mas longe dali, no canto esquecido, ou de uma vila pobre, um garoto ouvia as conversas com um coração disparado. Chamava-se Isaías, tinha apenas 13 anos e uma vida tão dura que até a poeira parecia mais leve do que suas responsabilidades. Isaías morava com a mãe doente em uma casa de barro e telhado furado. O pai havia partido cedo, deixando apenas lembranças e uma cela velha que agora pendia empoeirada na parede desde os 8 anos. E lá ajudava em tudo, carregava a lenha, buscava água no poço, vendia hortaliças na feira, não conhecia férias, não conhecia brinquedos, só conhecia a luta. Naquela manhã, ele voltava descalço pela estrada de terra, com um saco de batatas no ombro, quando ouviu 2 homens conversando perto da venda. Rapaz, R$ 50 mil, dá para mudar a vida de qualquer um. Mudar? Muda. Se conseguir sair vivo daquela mula, aquilo é o próprio demônio no corpo de um animal. Isaías parou, o coração bateu mais forte. 50 mil era dinheiro suficiente para comprar remédio para a mão, consertar a casa, talvez até voltar a estudar. Mas como ele, o menino franzino enfrentaria a fera que derrubava os peões mais fortes da região, a ideia pareceu absurda, mas no fundo algo acendeu dentro dele, uma chama que há muito tempo estava apagada. Chegou em casa cansado. A mãe, deitada na rede, sorriu fraco. Tá tudo bem, meu filho? Tá sim, mãe, respondeu, tentando esconder a preocupação. Enquanto ela dormia, Isaías se sentou na soleira da porta, olhando para a cela velha pendurada. Passou os dedos pelo couro gasto, lembrou-se das histórias que o pai contava sobre coragem e honra, e ali, naquela noite silenciosa, tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele ia tentar montar a mula brava. No dia seguinte, o sol nem tinha despontado e Isaías já estava na estrada. Caminhou quilômetros até a cerca da fazenda Antero, viu ao longe os homens treinando cavalos, ouvindo ordens secas. O coronel, imponente, observava tudo de braços cruzados. Isaías respirou fundo e atravessou o portão. Quem deixou esse moleque entrar aqui? Um capataz perguntou com desdém. Vem falar com o coronel? Respondeu Isaías, a voz firme. As risadas ecoaram. Falar com o coronel. Você e o que? Um piolento desses quer com ele? Isaías ergueu a cabeça. Quero participar da aposta. Quero montar a mula. O silêncio tomou conta por um segundo antes de explodir. Em gargalhadas, um dos homens quase caiu no chão de tanto rir. Você? Ah, essa foi boa. Nem leite deve ter saído do berço e quer enfrentar a fera. Mas Isaías não recuou. Olhou fixo para o Antero, que se aproximava com passos firmes, curioso com a ousadia. O coronel parou diante dele, ajeitou o chapéu e sorriu torto. Como é seu nome, garoto? Isaías. Isaías. E por que eu deixaria um pirralho como você tentar montar minha mula? Isaías respirou fundo e respondeu com a voz cheia de coragem. Porque ninguém acredita que eu posso.
e eu vou provar que posso. Os homens riram mais alto, mas Anteiro fez sinal para que se calassem. A arrogância deu lugar a um brilho divertido nos olhos. Muito bem, Isaías, quer arriscar a vida? Pois bem, amanhã, ao meio-dia, na frente de todo mundo, você vai ter sua chance. Mas eu aviso, se cair, não tem segunda tentativa. Isaías assentiu sem hesitar. Eu não vou cair. E quando saiu dali, com a poeira subindo a tiro, as dos pés descalços, ouviu as vozes zombando, mas ele não ligou. Porque dentro dele um pensamento batia forte. Eu vou montar, nem que seja a última coisa que eu faça. Naquela noite, Isaías N. não dormiu. Ficou sentado ao lado da cela velha, passando óleo no couro, ajustando as fivelas, lembrando cada palavra do pai. Lá fora, o vento assobiava como se a própria natureza o desafiasse, quando o dia ama. Desceu, pegou a cela nos ombros e saiu. O coração pesava mais que o corpo, mas a esperança empurrava cada passo. Enquanto caminhava pela estrada poeirenta, imaginava a cena, ele sobre a mula brava, os gritos, a multidão, o nome dele ecoando. E então, quando a fazenda surgiu no horizonte, uma multidão já se aglomerava. Homens, mulheres, crianças, todos queriam ver o garoto insolente ser lançado ao chão. Todos apostavam contra ele, todos, menos Isaías, porque naquele momento ele sabia, a coragem é tudo que um homem tem quando não tem mais nada. E enquanto passava pelo portão sob olhares de deboche, jurou para si mesmo, eu não vou desistir nem morto. E foi assim que, diante da multidão, Isaías caminhou em direção a ruína, onde o impossível esperava por ele. O sol já estava alto, queimando a pele como brasa. Quando Isaías atravessou a porteira da fazenda, com a cela velha nos ombros, a poeira levantava atrás dos pés descalços. Ele sentia cá, a olhar sobre si, alguns de zombaria, outros de pena. Para muitos, ele era apenas um menino pobre tentando aparecer. Mas Isaías não estava ali por fama, estava por sua mãe, por cada lágrima a que ela derramara de dor, estava pela dignidade que a pobreza tema. É roubar. Quando chegou perto da ruína improvisada, um grande cercado de madeira, onde a mula brava relinchava e chutava as pernas contra o ar. A multidão abriu espaço, murmurando. Alguns riam. Olha o herói aí, vai voar mais longe que passarinho. Esse não dura nem 2 segundos na garupa. Isaías não respondeu. Passou por eles com os olhos fixos no animal. Era enorme, pelagem castanha, reluzindo ao sol, músculos definidos, olhos faiscando como brasas. Não parecia uma mula comum, parecia um demônio preso em corpo de bicho. Ao lado do portão, Anteiro aguardava imponente. Camisa branca engomada, chapéu impecável, sorriso carregado de sarcasmo. Veio mesmo, garoto. Pensei que ia recuar, disse com uma risada. Seca Isaías ergueu a cela e respondeu. Eu disse que vinha. Anteiro deu um passo à frente, medindo o menino da cabeça aos pés. Tem coragem, eu admito, mas coragem sozinha não segura a alma. Rédea fez sinal para um capataz abrir a porteira. Vamos ver do que você é feito. A multidão se agitou. Alguns homens apostavam entre si, rindo alto. Ninguém acreditava nele. Ninguém. Até que uma voz suave se fez ouvir. Você não precisa fazer isso. Isaías virou-se e viu uma menina parada ao lado da cerca. Tinha pele morena, cabelos presos num coque improvisado, vestido simples e usou-lhe os mais sinceros que ele já vira. Aproximou-se com passos tímidos. Quem é você? Isaías perguntou surpreso. Me chamo Esther, trabalho aqui na fazenda, cuido dos animais. Ela apontou discretamente para a mula brava. Esse bicho não é qualquer um. Ele já derrubou os melhores peões. Você pode se machucar feio. Isaías respirou fundo. Eu sei, mas eu preciso tentar. Esther-se. Tio, por quê? Isso é só uma aposta boba do coronel. Ele quer provar que ninguém é melhor que ele. Você não precisa entrar nesse jogo. Isaías fitou o chão por um instante. Depo. Eis levantou os olhos cheios de determinação. Eu preciso desse dinheiro. Minha mãe, ela tá doente. Eu faço isso por ela. Esther sentiu um aperto no peito. A sinceridade dele a desarmou. Ficou em silêncio por alguns segundos e então falou. Então me escuta. A única maneira de lidar com essa mula é respeitando ela. Não use força.
Não grite. Ela não confia em ninguém, porque se Nobre tentaram domá-la à base da brutalidade, dê um passo mais perto. Se você mostrar calma, talvez ela aceite você. Isaías engoliu em seco. Nunca tinha montado um animal tão violento, mas as palavras. As dela soaram como esperança. Olhou para Sela e depois para Esther. Obrigado. Vou lembrar disso. Antes que ela pudesse responder, a voz dianteira ecoou. Vamos, moleque, ou tá com medo? Isaías caminhou. Iam até a cerca. O coração batia tão forte que ele sentia o som. Nos ouvidos, cada passo parecia 1 quilômetro. Quando parou diante da mula brava, o mundo inteiro silenciou. Só ouvia a respiração pisada do animal e o farfalhar do vento. E então aconteceu algo inesperado. A mula parou de se debater por alguns segundos e olhou diretamente para Isaías. Os olhos dela, antes cheios de raiva, pareciam curiosos, como se perguntassem: quem é você, menino? Isaías respirou fundo e se aproximou devagar, lembrando do conselho de Esther. Falou baixinho, quase num sussurro: calma, garota, não vou te machucar. A cada passo, o medo dava lugar a algo maior, a confiança. Ele encostou a mão no pescoço do animal, sentiu os músculos tensos, mas não houve coice. A multidão começou a murmurar: o que é isso? A mula não atacou. Alguém exclamou: deve ser sorte. Outro respondeu: isso. Isaías aproveitou o momento, colocou a sela com cuidado e amarrou as tiras. Subiu na cerca. Respirou fundo e pensou na mãe, em tudo que estava em jogo. E então, num movimento rápido, montou. O mundo explodiu em caos. A mula brava relinchou com força, saltou no ar e começou a girar. Era feito furacão. A poeira subiu, cegando quem estava perto. Isaías se agarrou com todas as forças, os braços ardendo, as pernas tremendo. Cada sacolejo parecia querer arrancar sua alma do corpo. Cai, moleque, cai, gritavam alguns. Segura firme, Isaías. Ouviu a voz de Esther, quase engolida pelo barulho. Por longos segundos, que pareceram eternidade, ele resistiu. O corpo doía, mas a vontade era maior. Lembrou da mãe, do pai, da promessa que fez para si mesmo. Mas então, um tropeço. A mula deu um salto violento. Isaías voou pelos ares. O mundo girou. Ele caiu no chão com força, sentindo a terra arrancar e o fôlego. Tudo ficou em silêncio. Por um instante, ele morreu. Alguém murmurou. Isaías tentou se mexer, mas uma dor lancinante atravessou seu corpo. Quis levantar, mas as pernas não obedeceram. Olhou para a cerca e viu Esther correndo em sua direção, os olhos arregalados de pavor. A última coisa que ouviu antes de apagar foi a voz arrogante de Antero. Avisei. Ninguém doma. Escuridão, silêncio, um destino incerto. Isaías abriu os olhos devagar, como quem desperta de um pesadelo. A luz do sol atravessava a janela simples de madeira e feria suas pupilas cansadas. Tentou se mexer, mas um gemido escapou de seus lábios. A dor ainda queimava nas costelas, no ombro, no corpo inteiro. Por um momento, pensou estar em casa, mas quando a visão clareou, percebeu o teto de palha e as paredes simples. Estava na casa de Esther. Graças a Deus, você acordou. A voz suave o tirou do torpor. Ele virou a cabeça com dificuldade e viu Esther sentada ao lado da cama, um pano molhado nas mãos. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar. O que aconteceu? Perguntou a voz rouca. Ela respirou fundo antes de responder. Você caiu. Desmaiou na ruína. Trouxeram você aqui porque o coronel não quis sujar a casa grande com sangue de pobre. Como ele disse, as palavras feriram mais que qualquer queda. Isaías fechou os olhos, engolindo a raiva e a humilhação. Depois perguntou: e a aposta? Esther baixou os olhos, hesitante. Ele disse que não valeu, que você não ficou tempo suficiente. Isaías sentiu o coração apertar. Todo aquele esforço, a dor, a vergonha. E para que nada mudara. Sua mãe ainda estava doente. As contas ainda se acumulavam. As lágrimas vieram sem pedir licença. Ele virou o rosto para ele. Não deixar Esther ver, mas ela já tinha percebido. Tocou de leve a mão dele e disse: não desanima, Isaías. Você tem mais coragem do que todos aqueles homens juntos.
Ele tentou sorrir, mas a amargura era grande demais. Ficou em silêncio, escutando apenas o barulho dos passarinhos lá fora. Os dias seguintes foram de luta. Esther cuidou dele com paciência, trocando as compressas, trazendo sopas, contando histórias para distraí-lo da dor. Aos poucos, Isaías foi se recuperando, mas junto com a força física, nasceu algo novo dentro dele, um sentimento que não sabia nomear. Cada gesto dela, o jeito como ajeitava o travesseiro, como ria baixinho quando ele fazia piada para disfarçar a dor, despertava algo no coração do menino pobre. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas, ele perguntou: "Por que você está fazendo tudo isso por mim?" Esther sorriu de um jeito doce: "Porque eu sei como é se sentir sozinho. Eu cresci nessa fazenda, Isaías. Sempre sonhei em sair daqui, estudar, ter uma vida melhor, mas nunca tive chance. Então, quando vi você arriscando tudo pela sua mãe, eu não podia ficar parada." Isaías olhou para ela com admiração. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho no mundo. Mas a tranquilidade não duraria muito. Na manhã seguinte, um alvoroço tomou conta da fazenda. Antero tinha voltado com novas provocas, pois ele não aceitava ser desafiado e sair por baixo. Queria humilhar Isaías de vez. "Onde está aquele moleque?" rugiu, entrando no terreiro com passos firmes. "Quero falar com ele agora." Isaías, ainda mancando, saiu da casa de Esther. O coronel sorriu com desdém ao vê-lo pálido, apoiado numa bengala improvisada. "Olha só, o herói da roça debochou. Vem aqui te fazer uma proposta." Isaías manteve a postura. "Que proposta?" Antero se aproximou, o chapéu projetando sombra sobre os olhos frios. "Vou te dar uma chance de recuperar sua honra, mas se perder de novo, vai sair daqui sem poder olhar para trás." O coração de Isaías disparou. Antes que pudesse responder, Antero continuou: "A mula brava vai estar na ruína amanhã e quero ver se você é homem para tentar outra vez." Esther interveio, nervosa: "Isso é crueldade. Ele quase morreu." Antero a ignorou: "Se ficar tempo suficiente, pago o dobro do valor da aposta. Senão, vou." "E já sabe." Isaías fechou os punhos. A vontade de recusar era enorme, mas então lembrou da mãe, das contas, da fome em casa. Olhou para Esther, que balançava a cabeça, implorando em silêncio para ele não aceitar, mas a decisão já estava tomada. "Eu vou." O coronel deu uma gargalhada alta. "É isso que eu queria ouvir. Amanhã às 10, não falte." E saiu, deixando atrás de si um rastro de tensão. Quando ficaram sozinhos, Esther agarrou Isaías pelo braço. "Você enlouqueceu. Vai morrer dessa vez." Isaías respirou fundo. "Não posso desistir agora, Esther. Eu preciso desse dinheiro." Ela mordeu os lábios, lutando contra as lágrimas. "Então, pelo menos, me promete que vai fazer do meu jeito. Confia em mim." Ele hesitou por um instante, mas depois assentiu. "Eu prometo." Naquela noite, quase não dormiu. Cada músculo doía, cada batida do coração parecia anunciar a tempestade que viria. Lá fora, o vento soprava forte, como se a própria natureza pressentisse a batalha que se aproximava. E no meio da escuridão, uma decisão foi tomada. Isaías não seria apenas um garoto tentando montar uma mula. Ele seria a voz da esperança para todos que um dia foram humilhados por sua condição. O amanhã traria mais que uma aposta. Traria a prova final de sua coragem. O sol nem tinha surgido no horizonte quando os sons da fazenda começaram a ecoar. Galos cantando, passos apressados, vozes animadas. Era dia de espetáculo, dia de aposta. Mas para Isaías era dia de vida ou morte. Ele acordou antes de todos. Não tinha pregado os olhos a noite inteira. Sentou-se na cama simples e respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Do lado de fora, a brisa fria da manhã soprava pelo campo, levantando a poeira vermelha que anunciava que algo grandioso estava para acontecer. Esther entrou no quarto, carregando uma bandeja com café quente e pão caseiro. Seu rosto estava marcado por olheiras. "Você não dormiu, né?" perguntou, colocando a bande. "E a sobremesa?" Isaías balançou a cabeça. "Não dava para dormir sabendo o que me espera." Ela se aproximou e segurou as mãos dele.
Eu passei a noite pensando. Isaías, acha mesmo que vale a pena arriscar a vida por dinheiro? Não é só pelo dinheiro, Esther. É pela minha mãe, pelos meus irmãos e por mim mesmo. Eles precisam ver que eu sou capaz. Ela respirou fundo e com a voz embarga. Dá disse, então, se vai fazer isso, faça do jeito certo. Confia em mim. Isaías franziu a testa. Do que você está falando? Esther se levantou, foi até um canto do quarto e voltou com uma corda grossa, feita de couro trançado. A mula brava não é só força. Isaías, ela é medo. Todo aquele ódio vem porque ela nunca conheceu carinho. Se você entrar lá tentando vencê-la na marra, ela vai te matar. Mas se ganhar a confiança dela, você pode conseguir. Isaías olhou para a corda confuso. E como eu vou fazer isso? Esther sorriu de leve. Deixa comigo. Antes da prova, eu vou levar você até o corral. Você precisa olhar nos olhos dela. Ele hesitou, mas concordou. Não tinha nada a perder. Ao hino da humilhação, às 10 da manhã, a fazenda estava tomada. Fazendeiros vizinhos, vaque, coeiros, curiosos, todos queriam ver o garoto pobre enfrentar a mula. Brava outra vez. O coronel inteiro estava no centro, com um sorriso carregado de maldade. Achei que não ia ter coragem de aparecer, provocou-o. Ando vi Isaías se aproximando, montado no velho jumento, que usava para ir à cidade. Isaías desceu do animal sem responder. Seu olhar estava fixo na ruína de madeira, onde a mula brava bufava. Batendo os cascos com força. A tensão no ar era tão densa que parecia cortar a respiração. Esther estava ao lado dele, o coração aos pulos. Vai dar certo, sussurrou, entregando-lhe a corda. Isaías assentiu e entrou no corral. A multidão foi ao delírio. Gritos, apostas sendo feitas, risadas debochadas. Tudo soava distante para Isaías. Ele só conseguia ouvir a própria respiração e os relinchos furiosos do animal. A mula brava era ainda mais imponente. De perto, pelagem preta, músculos saltando sobre a pele, olhos faiscando como brasas. Ela virou a cabeça e o encarou com um ódio quase. E humano, Isaías se aproximou devagar, lembrando das palavras de Esther. Ganhe a confiança dela. Cada passo parecia uma eternidade. Quando chegou perto o suficiente, estendeu a mão, a mula bufou, Amias. Ando, mas ele não recuou. Falou baixinho, quase como se conversasse com uma criança assustada. Eu sei que já fizeram muita maldade com você, mas eu não vou te machucar por um segundo. Tudo pareceu parar. O animal olhou fixamente e algo mudou naquele olhar selvagem. Isaías então deu um passo a mais e, com movimentos lentos, passou a corda pelo pescoço dela. A multidão explodiu em gritos ranteiro, irritado, cuspiu no chão. Vamos ver quanto tempo. Você dura, moleque. A montaria da vida. Isaías montou na mula com a ajuda de 2 homens. Sentindo o corpo tremer, a adrenalina corria como fogo nas veias. Quando a porteira se abriu, a mula brava disparou como um raio. Pulava, rodopiava, fazia de tudo para derrubar Lou. Mas Isaías segurava firme, não com brutalidade, e sim com equilíbrio. Cada movimento dele era calculado. Cada puxada na corda tinha um toque suave. Ele não queria dominar, queria conduzir. O público gritava, contava os segundos. 10, 15,20. Isaías sentia o corpo doer, os músculos queimarem. A cada salto, uma lembrança surgia. A mãe tossindo no quarto, os irmãos chorando de fome, Esther sorrindo no pôr do sol. Quando o cronômetro marcou 30 segundos, a mula brava fez um movimento inesperado. Parou, simplesmente parou, e ficou quieta, como se tivesse aceitado Isaías. Um silêncio sepulcral tomou a reina. Então, algo aconteceu e ninguém esperava. Isaías desceu do animal, fez um carinho no pescoço dela e sussurrou, obrigado. A multidão explodiu em aplausos. O impossível tinha acontecido. Antero, furioso, jogou o chapéu no chão. Isso é fraude. Ele usou o truque. Gritou, mas ninguém lhe deu ouvidos. O juiz da aposta declarou, o menino venceu. Isaías, ofegante, caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se com a poeira. Olhou para Esther, que corria em sua direção. Ela o abraçou com força, chorando junto com ele.
mas antes que pudessem comemorar, algo aconteceu que mudaria tudo. Um ramo elegante, de terno branco e chapéu fino, abriu caminho na multidão e caminhou até Isaías. A voz dele soou grave e imponente. Eu quero conversar com você, garoto. Isaías levantou o lastro. O confuso. Quem é o Senhor? O homem sorriu de um jeito misterioso. Há alguém que pode mudar a sua vida para sempre. O silêncio depois daquelas palavras parecia pairar por toda a ruína. A poeira ainda paira. Vá no ar. Os gritos da multidão haviam se transformado em murmúrios curiosos. Isaías estava parado, ofegante, com a camisa suada colada no corpo e o coração disparado. Diante dele, o homem elegante continuava firme, com o olhar que misturava autoridade e admiração. Esther se aproximou, segurando o braço de Isaías com força, como se temesse que aquele estranho fosse levá-lo para longe. Quem é o senhor? Perguntou a voz trêmula. O homem tirou o chapéu, revelando cabelos grisalhos impecavelmente penteados. Sorriu de leve antes de responder. Meu nome é Dr. Renato Albuquerque. Sou dono da maior rede de fazendas de criação de quinos de raça do país e também um investidor no ramo de competições. Isaías piscou sem entender. E porque quer falar comigo? Renato deu 2 passos à frente e colocou a mão no ombro do garoto. Por quê? Isaías, eu nunca vi alguém damar um animal daquela forma, sem violência, sem brutalidade, apenas com respeito e coragem. Você não montou só uma mula hoje. Você mostrou algo que falta no mundo. Alma. Isaías sentiu as pernas bambas. Eu só precisava ajudar minha família. Renato sorriu ainda mais. Pois eu posso ajudar você a ajudá-los. Quero te fazer uma proposta. Venha trabalhar comigo. Vou te ensinar tudo sobre manejo, doma racional e criação de cavalos de raça. Em poucos anos, você pode se tornar um treinador renomado. Os olhos de Isaías marejaram. Ele olhou para Esther, que chorava baixinho, e depois para o coronel Antero, que assistia à cena com ódio estampado no rosto. Antero não se conteve. Esse moleco. E é um insolente, um ninguém. Você não sabe de onde ele veio? Gritou, mas sua voz parecia fraca diante da grandeza do momento. Renato se virou para ele com um olhar frio. Eu sei exatamente quem ele é. Um garoto com mais honra do que muitos homens que conheço. A multidão explodiu em aplausos. Isaías, emocionado, caiu de joelhos e levou as mãos ao rosto. Tudo parecia um sonho. Dias discou. Naquela tarde, Isaías voltou para casa com Esther. A estrada de terra parecia diferente, como se o mundo tivesse se transformado em poucas horas. A mãe estava sentada na varanda tossindo, mas, quando viu o filho chegar com os olhos brilhando, sentiu que algo havia mudado. Isaías se ajoelhou diante dela. Mãe, eu consegui. Ela passou a mão pelos cabelos do filho e sussurrou. Eu sabia que Deus tinha algo grande para você, meu menino. Nos dias seguintes, a proposta de Renato se concretizou. Isaías deixou a pequena vila para viver em uma das fazendas mais modernas do oeste. Aprendeu técnicas, conheceu campeonatos e seu talento natural fez dele uma lenda no meio equestre. E Esther, ela não ficou para trás. Isaías não a esqueceu nem por um segundo. Em todas as cartas que escrevia, havia uma promessa: um dia eu volto para ti. Buscar anos depois, 5 anos se passaram. Aquele garoto magro que um dia montou a mula brava, agora era um homem imponente, reconhecido nacionalmente como treinador de cavalos de elite. Viajava pelo país, acumulava prêmios e, com o dinheiro conquistado, deu à mãe uma casa confortável e garantiu estudo para os irmãos. Mas havia algo que dinheiro nenhum podia substituir: o amor que deixou para trás. Por isso, em um final de tarde, Isaías voltou à vila, não mais no velho jumento, mas em uma caminhonete reluzente, puxando um trailer com um cavalo branco majestoso. A notícia correu rápido, crianças o seguiram pelas ruas, homens olhavam com espanto e até o coronel Antero, agora envelhecido, assistia. Tudo com um nó na garganta, Isaías parou diante da antiga casinha de Esther. Ela estava lá regando as plantas, como sempre fazia. Quando viu, deixou o balde cair no chão. Isaías, é vó. É mesmo. Ele sorriu, caminhou até ela e segurou suas mãos. Eu disse que
Ia voltar e voltei para cumprir a promessa. Esther chorou, abraçando-o com força. A vila inteira parou para assistir ao encontro. Isaías abriu o trailer e mostrou o cavalo branco. Este é para você. Quero que monte comigo, ao meu lado, porque o futuro que eu sonhei só faz sentido se você estiver nele. As lágrimas escorriam pelos rostos curiosos ao redor. O garoto pobre, humilhado, chamado de ninguém, agora era um homem respeitado, admirado e rico. Mas o que mais importava para ele não era a fortuna e, sem ter mantido intacto o coração puro que o fez subir naquela mula anos atrás, na inauguração do centro de treinamento que Isaías abriu em sua terra natal, centenas de jovens estavam presentes. Ele subiu ao palco e disse: eu não estou aqui para mostrar que venci. Estou aqui para dizer que ninguém é menos que ninguém. Se um dia disserem que você não vai passar de nada, lembre-se, Deus não erra quando coloca um sonho no seu coração. As palmas ecoaram e, no meio da multidão, Esther sorriu orgulhosa. Isaías olhou para o céu, agradecendo em silêncio, porque agora ele sabia a verdadeira vitória não estava na aposta vencida, nem no dinheiro conquistado, mas na coragem de acreditar que podia mudar seu destino. E assim, naquele entardecer dourado, a história do menino que montou a mula brava S e tornou lenda. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que acredita na força de quem vem de baixo. E agora me conte, de qual lugar do mundo você está ouvindo essa história? Quero saber até onde a voz desse menino conseguiu chegar. Te espero no próximo vídeo.